Boas-vindas a todos os irmãos que acessam o canal do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, o SEDAC de Tubarão. Eu me chamo Marília Koenig, serei a palestrante do dia de hoje e, neste momento, vou descrever a minha aparência e também a aparência do ambiente em que estou. Tenho cabelos lisos, avermelhados, olhos verdes, estou trajando uma blusa estampada, os meus óculos são transparentes, atrás de mim temos uma parede branca e uma estante com livros. Irmãos, o tema que nos traz oportunamente aqui, a esta tribuna do SEDAC, é o capítulo 174 do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E vai nos trazer este capítulo, esta passagem de Fonte Viva, uma importante lição sobre a importância de trabalharmos, de fazermos a nossa parte, mesmo recebendo as abundantes bênçãos de Deus. Por vezes nós pedimos, nós rogamos a Deus que nos atenda, que esteja conosco nos difíceis momentos da caminhada terrena e não tenhamos dúvida de que sempre recebemos ajuda. Entretanto, ninguém pode caminhar por nós. Conosco muitos caminharão. Agora, cumprir aquilo que nos é por obrigação, aquilo que nos é dever, só cabe a nós. Certa feita, um poeta escreveu que é impossível fazer o caminho da nossa trajetória calçando os sapatos de outra pessoa. De mesmo modo, é impossível caminharmos pelo outro. Por mais que amemos, por mais que ajudemos, por mais que estejamos à disposição daqueles seres mais amados, eles terão de fazer suas escolhas e terão de trabalhar, ou seja, de fazer o seu próprio caminho. De modo que essa lição que Emmanuel nos traz no item 174, chamado Mãos Estendidas, é esse o apelo que se vai fazer. Inicia-se o texto falando do quanto nós, na condição de seres ainda imperfeitos, ainda em busca da reforma íntima, em busca do nosso autoconhecimento, do nosso crescimento, por vezes nós pedimos e vamos à casa espírita e muitas vezes a nossa vibração, o teor das nossas ideias, dos nossos sentimentos é divulgativa. Diante das dificuldades, diante das dores da existência, muitos de nós conhecemos a doutrina espírita a partir de um episódio de dor, a partir de alguma coisa em nossa caminhada que não andou bem. E aí, imperfeitos que somos, buscamos as coisas do Espírito, as coisas de Deus, muito mais, ainda no estágio em que estamos, pela dor do que pelo amor. E não é incomum estarmos dentro da casa espírita e também irmãos nossos, nas várias denominações religiosas que existem, que vão ao templo rogar, pedir, estender as mãos, diz Emmanuel, pedindo algo que julga ser imprescindível, indispensável para a sua caminhada. E aí, ele nos exorta ao trabalho, ao fazer efetivamente a nossa parte. Deus nos ajuda, mas é necessário que nós o busquemos. Já diz o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e achareis, lá no seu item 2, ajuda-te e o céu te ajudará. E vai tratar justamente da necessidade do trabalho, não só do trabalho, do labor, do trabalho remunerado,
mas do trabalho em favor de nós mesmos. Do trabalho caritativo, ou seja, a caridade, estar à disposição, estar a serviço do próximo, tudo é trabalho. E Emmanuel começa com um trecho do Evangelho de Marcos, em que Jesus, diante do paralítico, diz: estende a tua mão. E ele, o paralítico, a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E essa é uma passagem que vai justamente exortar a bênção do trabalho, do quanto isso representará para este homem que agora está reabilitado para atuar, para trabalhar, para laborar. Em todas as casas de fé religiosa, começa assim o capítulo 174 de Fonte Viva, há crentes de mãos estendidas suplicando socorro. Em muitos momentos de nossas caminhadas, essa foi a nossa posição. E por vezes ainda o é. Buscamos no Pai um alento, uma consolação, especialmente nos momentos mais duros da caminhada, nos momentos de dúvida, de indecisão, de dor, de angústia, de perda. E é ali que nós vamos, muitas vezes, esperar que aquilo nos seja dado. Almas aflitas revelam ansiedade, fraqueza, desesperança e enfermidades do coração. Não seremos todos nós encarnados e desencarnados que algo rogamos à providência divina, semelhantes ao homem que trazia a mão seca? Essa é a história do paralítico. O homem cuja mão, uma das mãos, estava inutilizada, estava, entre aspas, morta. Ou seja, não lhe era mais possível trabalhar. E ele é colocado diante do Mestre Jesus. E Jesus pede que esse homem estenda a sua mão e restitui a essa mão o poder de trabalhar, a saúde. Então, a mão fica boa quanto a Marcos, como a outra. Presos ao labirinto criado por nós mesmos, ei-nos a reclamar o auxílio do Divino Mestre, como aquele homem o fazia naquele momento. Entretanto, convém ponderar a nossa atitude. É justo pedir e ninguém poderá cercear quaisquer manifestações de humildade, do arrependimento e da intercessão. Há um capítulo no Evangelho que nos exorta a pedir. Pedi e obtereis. Batei e vos será aberto. Ou seja, não nos é proibido e nos é saudável ter a humildade de chegar a Deus nosso Pai, a partir do recurso maravilhoso, imprescindível, indispensável da prece. Coração dolorido por uma perda, por uma tristeza, pelas doenças, chamadas as doenças da alma, a depressão, a ansiedade e tantos males que a correria do dia a dia, por vezes, nos imputam, nos colocam. Não nos é ilícito, não é errado nós pedirmos, mas temos de ter a consciência que devemos nos ajudar para que o céu nos ajude. Primeiramente, devemos nos colocar na posição de receber, ou seja, confiar na parte da oração do Pai Nosso que diz: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, confiar a Deus as nossas dificuldades, as nossas dores, sabedores de que Ele fará o melhor. Então é aquilo que eu quero? Não. Muitas vezes não é o que eu desejo, que me fará bem. Deus, que nos conhece até o último fio de cabelo, sabe exatamente daquilo que nós precisamos. Por isso, muitas vezes, não recebemos o que queremos, o que pedimos, mas sim aquilo que necessitamos receber. Aquilo que nos é necessário receber para que andemos bem. Muita gente aguarda a resposta materializada de Jesus.
Esse espera o dinheiro, aquele conta com evidência social de improviso, aquele outro exige a imediata transformação das circunstâncias no caminho terrestre. E às vezes nós agimos como crianças, nós pedimos para Deus que o problema desapareça. Desapareça. Ainda nos tempos da evangelização no SEDAC, ouvi uma história que até hoje não esqueço. Pedir a Deus aquilo que eu quero e às vezes não receber, assemelha-se a um filho que, tendo o braço quebrado, pede para o pai retirar o gesso porque está calor e porque o braço coça e porque o braço ainda dói. Então, uma metáfora simples para nós entendermos o que queremos e o que necessitamos e o que devemos fazer. Aquilo que eu quero é tirar o gesso porque incomoda. E aquilo que é necessário que o pai faça é me convencer, é me demonstrar o porquê é importante eu permanecer com gesso no meu braço. Porque só assim o meu osso vai soldar corretamente, vai voltar a ser um braço sadio, sem as dores que eu sinto naquele momento. Mas para isso eu tenho que aguentar aquele incômodo, eu tenho que suportar aquele incômodo. Não estamos dizendo aqui, irmãos, que temos que aguentar nas nossas vidas, suportar situações que nos violentem, que nos desrespeitem imensamente. Estarmos em lugares onde não somos benquistos, em buscar a companhia de amigos que de repente não nos querem, familiares que não nos querem por perto. E aí o que devemos fazer é, em nosso coração, perdoar e mantermos-nos em conexão com Deus, sem buscar aquilo que nos fere tanto e às vezes nós desejamos. Então eu posso pedir a Deus uma situação de vida confortável, bastante dinheiro, possibilidade de trocar o meu carrinho todo ano, né, meu carro todo ano. Só que não é errado pedir, é errado desejar? Claro que não. Mas por vezes a prova da riqueza nos chega como uma prova bastante dura, que pode nos colocar diante de situações que não nos sejam favoráveis. Observemos, então, o socorro do Mestre ao paralítico, em torno daquilo que devemos fazer, da busca que devemos fazer para nos ajudar, a fim de que o céu nos auxilie. Jesus determina que o paralítico estenda a mão mirrada e estendida essa não lhe confere bolsas de ouro nem fichas de privilégio. Cura, devolve-lhe a oportunidade de serviço. Assim o é quando rogamos a Deus que nos dê algo de que julgamos necessitar. Nós pedimos e esperamos receber. E às vezes ficamos frustrados, tristes, porque não recebemos aquilo que nós pedimos. Mas a bênção, irmão, sempre nos chega. Não há nenhuma prece, sendo Deus um Pai de amor e bondade, não há nenhuma prece que fique sem resposta, sem retorno. Mas por vezes a melhor resposta que podemos aguardar é a continuidade das dificuldades que nós temos. No ambiente de trabalho, não nos darmos bem com alguém que trabalhe conosco. E ali devemos permanecer para que, de repente, nos entendamos. Para que, através do respeito, do perdão, nós possamos ter uma convivência pacífica. Nós possamos trabalhar sem prejuízo. A mão recuperada naquele instante permanece tão vazia quanto antes. Ou seja, Jesus permite que este homem, claro que ele tinha o merecimento de receber a cura da sua mão ressequida, que voltou a ser tão saudável quanto a outra, mas para que ele voltasse a trabalhar. E há uma frase célebre de Jesus dizendo que eu trabalho e o meu Pai que está nos céus ainda trabalha.
trabalha todos os dias. No Livro dos Espíritos, nas questões 674 a 681, Kardec vai conversar com os espíritos superiores a respeito da necessidade do trabalho. Dentre outras questões que os espíritos tratam ali, respondem para Kardec, é da absoluta necessidade do trabalho. É claro que devemos repousar, é claro que devemos ter lazer, e agora estamos numa época bastante propícia para o descanso. Muitos de nós, né, os professores aqui, pelo menos, temos as férias para descansar com os nossos, para passar as festas de final de ano mais tranquilos. Entretanto, devemos sempre trabalhar. Mesmo aqueles, né, que não detenham mais força física, por exemplo, as pessoas da terceira idade, pessoas que tenham alguma deficiência, todas podem doar algo. Costumamos dizer que a maior doação, a maior caridade que nós fazemos nos dias de hoje é doar do nosso tempo. O recurso material é indispensável, mas ele é relativamente mais fácil de ser doado. Uma cesta básica, uma porção de pão, de comida, enfim, um prato de comida. Porém, a caridade de doar do nosso tempo, daquilo que nos faz falta, do tempo que eu poderia ficar repousando, que eu poderia estar mais com a minha família, eu posso e devo doar para aqueles que necessitam. Então, o trabalho é necessário. O trabalho não é um castigo. É interessante, algo que muito me intrigou desde criança, o quanto nós comemoramos feriados, o quanto nós comemoramos as férias, porque, ufa, estaremos distantes do trabalho. Mas o fato é que o trabalho é uma grande bênção. O trabalho nos preserva da ociosidade, nos preserva da cabeça vazia, vamos dizer assim. Esse trabalho não deve ser até a ultrapassagem, né, das forças que detemos, mas deve ser um trabalho que nos alimente o nosso físico, nos preencha, nos atenda às necessidades materiais, mas atenda também às necessidades de autorrealização, de motivação, de sentirmos que estamos servindo, que estamos ajudando o nosso semelhante. E aí é importante nós pensarmos que o repouso em demasia pode nos trazer malefícios. E aí nós trouxemos uma história do livro Pai Nosso, que é um livro psicografado por Chico Xavier e de autoria espiritual de Meimei. É um livro infanto-juvenil, mas que traz lições muito preciosas acerca de cada parte da oração do Pai Nosso. Em torno da questão do trabalho, do pão nosso de cada dia que nós rogamos na oração, conta-se a história de um velho arado, mas ainda muito forte, muito útil. Esse arado era sempre aconselhado por um grupo de vermes. E diziam, meu amigo, você está tão cansado, né? A mão do lavrador é tão pesada. Você está velho. Você devia parar, você devia tirar uma folga, umas férias. O lavrador é uma pessoa muito cruel, viu? Então, eles a todo momento tentavam o velho arado, e os irmãos podem imaginar qual era a intenção dos vermes, não é? E o arado reclamou para o seu dono, que estava cansado, que queria um período para descansar, que não aguentava mais ali de ir no campo, muito embora ele fosse forte. As mais fortes temperaturas nem sequer o afetavam. Mas, dando ouvidos aos vermes, ele resolveu parar. E aí, resolveu, né? Ele foi, o arado, o dono, né, do milharal ficou com muita pena e o deixou lá do ladinho do paiol, lá próximo ao milharal, lá no cantinho. E os vermes aproveitaram a oportunidade para atacá-lo. Reduziram o seu cabo a nada, restando apenas a parte de metal, que foi atingida devido ao tempo, às intempéries, embora ele tenha ficado lá. O livro não precisa, mas um períodozinho razoável de tempo
ele ficou um tanto enferrujado. E o lavrador, quando foi tomá-lo novamente para as lides do campo, disse: vou ter de comprar outro, porque esse meu amigo não trabalha mais. É uma pena. E assim é conosco. O repouso é tão importante quanto o trabalho. Repousar é necessário para refazer o nosso corpo físico, para que nós possamos, a partir de uma boa noite de sono, trabalhar bem no dia seguinte, nos libertar de angústias, de dores, tomar decisões com acerto, a partir do momento em que, após uma prece, fazendo ali a nossa meditação, nos conectando a Deus a partir de bons sentimentos, bons pensamentos, quando do sono termos a oportunidade de, ao sairmos do corpo, sermos acessíveis aos conselhos do nosso espírito guardião, de espíritos amigos que muitas vezes, dada, né, a nossa situação espiritual, de bons sentimentos, de conexão verdadeira com Deus, de libertação de maus sentimentos, nós nos colocarmos a essa disposição. Então, só para entendermos, não é que não devemos repousar, até porque isso é impossível. É extremamente necessária a saúde do corpo e da mente. Nós repousarmos, nós termos um período de descanso para, como dizemos no popular, desacelerar. Mas é importante pensarmos que o trabalho é necessário. Todos podemos servir, todos devemos trabalhar. Se não mais na nossa atividade profissional ou nos cuidados com os filhos no interior do lar, ou, enfim, um trabalho que exija do nosso corpo um deslocamento físico, enfim, ainda que um trabalho voluntário, nós podemos trabalhar de que forma? Aconselhando alguém que esteja necessitando, fazendo preces, rogando aos bons espíritos que ajudem as pessoas necessitadas e, sobretudo, meus irmãos, nos movimentando. Tenham a certeza de que esteja onde estejamos, sempre há lágrimas para secar. Nós sempre somos chamados a trabalhar. Como Jesus nos exortou, eu trabalho e meu Pai, que está nos céus, trabalha até hoje. Então, termos isso conosco. A lição do arado é triste. Eu sempre ficava muito triste quando na evangelização nós líamos essa historinha. Mas para nós pensarmos que tudo que é em demasia, né, a acomodação, o repouso, a folga em demasia, vai também nos prejudicar. O trabalho não só nos favorece materialmente, mas nos faz crescer intelecto e moralmente. Especialmente depois que nós conhecemos a doutrina espírita, nós sabemos do caráter indispensável do trabalho profissional, das nossas obrigações profissionais, na profissão que escolhemos, na profissão que desempenhamos, e o trabalho espiritual, que é ininterrupto. Inclusive, quando dormimos, o fazemos. Então, quando nós pensarmos na ideia de estender as mãos para que Jesus nos mande bênçãos, pensemos também no nosso esforço. É claro que as bênçãos vêm, mas a parte que nos cabe, nem Deus, nem Jesus, nem as pessoas que mais nos amam, mais nos estimam, poderão fazer por nós. Porque são lições individuais, são deveres individuais que temos que cumprir. Que estendamos nesse final de ano, portanto, meus irmãos, as nossas mãos para receber a bênção da paz, da alegria, dos bons sentimentos, da busca de um mundo melhor para todas as pessoas que estejam ao nosso redor, para todos aqueles que necessitam. Que aproveitemos o início de um novo ciclo que se aproxima, um novo ano, para realmente nos renovar. Para, sim, continuar estendendo as nossas mãos para o Cristo, mas sabedores de que Ele faz a parte dele, mas nós devemos fazer a nossa. De que o céu jamais nos abandona, de que Deus jamais nos deixa de lado,
mas que é nosso dever calçarmos os sapatos que nos caibam e caminhar. Era essa a exposição, a palavra da noite de hoje. Era esse o nosso bate-papo, a nossa conversa, a nossa exposição doutrinária. Agradecemos aos irmãos pelo carinho, pela atenção em estarem conosco e os convidamos para fazermos uma prece de encerramento da nossa exposição, rogando a Deus, a Jesus, aos espíritos de luz, que nos auxiliem nessa semana final do ano de 2021. Possamos, Senhor, unidos a Ti em pensamento e em sentimento, levar, onde quer que formos, a paz, o amor, a alegria, a justiça. Possamos levar a consolação para as dores. E quando, Senhor, nada pudermos fazer, que nunca dispensemos o maravilhoso concurso da prece, a inesgotável fonte de luz que nos coloca diante de Ti. Possamos nós, Senhor, nesse ano que breve se iniciará, caminharmos melhor, sermos melhores em favor de nós mesmos e dos irmãos, que não por acaso caminham lado a lado na existência conosco. Sendo assim, encerramos a exposição da noite. Nesse momento, então, agradecemos a atenção e o carinho dos irmãos, dizendo obrigada e que assim seja. Muita paz.